Eu quero trazer uma palavra ao nosso coração nessa noite, uma palavra que vai mexer com você, uma palavra que vai fazer você refletir. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 6, verso número 4. Diz assim a palavra de Deus: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos da espera das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos nesse tema, nessa noite, esperando coisas melhores. Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por esse culto de adoração que estamos prestando a Ti, pelos louvores abençoados que foram aqui entoados, por tudo aquilo que se manifestou aqui neste lugar, porque sentimos a presença do Teu Espírito Santo. Agora, ó Deus, vem falar com a Tua igreja, Senhor. Vem, ó Deus, manifestar a Tua graça, o Teu amor, ó Deus, ministrando ao nosso coração nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, nessa noite, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas e te pedimos por ela, ó Deus, fala conosco nesse lugar. Eu já te agradeço, eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de começar essa mensagem nessa noite falando a respeito de um filme que eu vi. Talvez você já tenha visto esse filme, O Resgate do Soldado Ryan. Quem é que viu? Poucos viram, alguns viram, não é? O Resgate do Soldado Ryan.
Por que eu estou trazendo para vocês um pouquinho desse filme? Porque esse filme tem uma mensagem que vai ser ministrada ao longo desta noite. Esse filme fala de uma família de 4 filhos que foram para a guerra. E de repente, ali a liderança dos Estados Unidos, do pessoal do exército, descobre que 3 deles tinham morrido. E eles precisavam trazer a notícia para os pais da morte dos 3. Mas nesse momento eles estão tão constrangidos e tão preocupados de levar a mensagem aos seus pais da morte dos 3, que eles começaram a se preocupar com o quarto. Eles falaram: olha, não vamos somente levar a notícia, mas também vamos tentar resgatar o quarto e levar junto. E ali eles preparam uma equipe de soldados, e eles sabiam que essa ida seria um resgate suicida. Eles sabiam que era muito perigoso, e eles vão resgatar esse 4º soldado. Mas o líder dali, que era uma das pessoas importantes, estava ali liderando aquele exército. Eles encontram o soldado Ryan, e quando eles encontram o soldado Ryan, ali perto, o líder acaba levando um tiro, e quando ele estava morrendo, ele chama o soldado Ryan e fala umas palavras interessantes: faça valer a pena. Eu, quando ouvi essa frase, eu comecei a pensar comigo: meu Deus, faça valer a pena o que Cristo fez por mim e por você, o que Jesus realizou naquela cruz pela nossa vida, mandando o seu Filho. Quando Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, por mim e por você. Eu comecei a pensar nessa frase: faça valer a pena tudo que Jesus fez por mim e por você. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não vimos o precioso amor de Cristo realizado naquele lugar. Nós não damos o devido valor da obra que Cristo fez naquela cruz pela nossa vida. Faça valer a pena. Eu comecei a pensar sobre esta frase, porque essa frase ela fala da gratidão de alguém que morreu por você, de alguém que morreu pela minha vida, que morreu pela humanidade. Eu comecei a imaginar o que seria possível, o que nós poderíamos fazer para valer a pena tudo que Jesus fez por nós. É importante nós notarmos que o versículo número 9 está falando exatamente isso. Amados, estamos persuadidos de esperar coisas que são melhores. Coisas melhores na nossa vida que verdadeiramente vão valer a pena de eu estar vivendo nessa terra. Coisas melhores que eu vou fazer nessa terra, que vai glorificar a presença do meu Deus, que vai tão somente receber do Pai algo maravilhoso para você. E quando eu olhei e comecei a pensar a respeito disso, o grande desafio para mim, para você como igreja,
de nós buscarmos as pessoas que estão afastadas de Jesus. O grande desafio, muitas vezes, que nós temos que ter o olhar, não é somente evangelizar as pessoas que estão no mundo e se perderam, estão se perdendo, mas também olhar de Cristo para aqueles que um dia participaram da mesma graça comigo e com você. Eu começo a imaginar, irmãos, como Deus, Ele espera de nós algo melhor. Você vai olhar para alguém que faz um investimento, e a pessoa que faz um investimento na bolsa de valores, ele espera ter um lucro, ele espera ver um investimento dele completado. E quando a gente olha para Deus, o que Deus espera de mim e de você? Você já parou para pensar? Que a nossa presença nessa terra, ela requer alguma coisa especial para o Senhor. Você já parou para pensar que a nossa vida não está aqui por acaso? Seria muito gostoso se, quando nós nos convertêssemos, iríamos direto para o céu. Que maravilha! Seria muito bom a gente sentir essa sensação, não é? Estar nesse momento glorificando a pessoa do nosso Pai. Mas ainda não é hora. Nós precisamos fazer valer a pena o que Cristo fez. E eu comecei a imaginar algumas coisas que muitas vezes nós nos esquecemos nessa jornada. Tinha um funcionário lá na empresa, um funcionário exemplar quando eu trabalhava. Uma das pessoas mais importantes da empresa, que fazia, ele vendia, ele tinha trazia um dos maiores lucros para a empresa. Mas esse camarada faleceu. Aquele cara que era importante, aquela pessoa que era especial, todos abraçavam, mas um dia ele foi embora. E quando ele foi embora, o início dos primeiros dias foi difícil. Mas depois que passou-se 1 mês, 2 meses, ninguém lembrou mais dele. A empresa continuou. Eu posso imaginar que aquele homem, aos olhos dos homens, era alguém importante, que fez alguma coisa por algo, em prol de alguma coisa. Agora eu posso pensar comigo e trazer à existência algo que a gente precisa pensar. Quando eu realizo alguma coisa para o Senhor, você já imaginou como Deus se alegra? Você já imaginou quando uma alma, a Bíblia diz, quando uma alma se converte, é melhor que o mundo todo, diz a palavra de Deus. E você ser um instrumento dessa obra, você ser participante desse momento, que coisa mais gostosa, que coisa mais extraordinária, irmãos, ser uma pessoa que vai ser usada para levar alguém para o céu. Às vezes a gente não para pensar sobre isso, fazendo valer a pena. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola das 10 minas. E Jesus, quando contou essa parábola das 10 minas, ele falou assim: eu dei uma mina para cada um. Eu vou fazer uma viagem e eu vou voltar, mas eu vou deixar uma mina para cada um de vocês. E quando eu voltar, eu quero ver o retorno. E quando Jesus voltou, o primeiro apareceu. Jesus, olha aqui a mina que tu me deu.
rendeste 5. Aí veio o segundo: Jesus, olha aqui a mina que tu me deu, rendeste 2. Aí veio o terceiro. O terceiro disse assim: Senhor, olha, está aqui a tua mina que tu me deste. Sabe, eu guardei, porque eu tive medo de perdê-la. Olha, Jesus, eu tive receio, eu tive medo. Eu sei que tu és um homem duro. Eu sei que tu às vezes faz coisas que às vezes não entende. E eu guardei essa mina. Jesus olhou para ele e falou assim: homem mau. Jesus olhou para aquele rapaz e falou: rapaz, as tuas próprias palavras vai te condenar. Aquele homem, eu fico imaginando que Jesus, ele proferiu essa parábola para nos dizer que a vida nossa, ela não pode ser vivida de qualquer jeito. A nossa vida tem que valer a pena. Eu tenho que construir alguma coisa para o Senhor. Eu tenho, através da minha vida, que frutificar, render frutos para o Senhor. Deus espera coisas melhores da nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Porque esse texto está falando de pessoas que estavam desviadas. Pessoas que a Bíblia diz aqui, que provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, mas caíram. Talvez você vai ver essa lista aqui e você vai dizer assim: pastor, todas estas coisas é o que todas as igrejas querem. É verdade. Estas qualidades são tudo aquilo que nós como pastores queremos nas igrejas, mas estes homens, tendo tudo isso, eles caíram. Mas por que caíram, pastor? O que faltou para essas pessoas? E a palavra está dando continuidade para a gente. E a resposta está aqui no texto, no próprio texto. Leia comigo versos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é queimada. Então Jesus, não digo o autor da carta de Hebreus, ele começa a fazer uma comparação de uma terra que produz erva útil e uma terra que produz espinhos. E aí ele fala: olha, que veio a chuva sobre a terra útil, sobre a erva útil. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, que Deus faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então o problema não está na chuva. A chuva representa aqui, irmãos, a presença do Espírito Santo. É uma das realidades referente à chuva. Representa o derramado do Espírito Santo, que Joel profetizou, que nos últimos dias derramaria sobre o Espírito sobre toda a carne. Mas então, pastor, onde está o segredo? Por que esses homens caíram? Se a terra recebeu a chuva, e se uns produziram e outros não, onde está a diferença?
A diferença está numa palavrinha que se encontra aqui no verso 7. Porque a terra aqui, que o quê? Absorve a chuva. Preste atenção que o Espírito Santo está falando nessa noite. A terra aqui absorve a chuva. Em outras traduções, elas falam a mesma coisa, com outras palavras. O que Deus está querendo falar com a gente nessa noite? Por que esses homens caíram? Irmãos, esta palavra, eu quero que você entenda. Estes homens que caíram, eles não reteram dentro dele aquilo que a palavra estava falando. Aqui está falando do Espírito Santo. Aqui está falando de um relacionamento com o Espírito Santo. Aqui está falando da comunhão do Espírito Santo. Porque quando a gente olha para esse versículo, a gente fala, pastor, então, quem cair não tem arrependimento. É isso que eu quero explicar para você. Essa passagem, ela fala de alguém, de pessoas que entraram num estado crítico. Deus, se você cair e você realmente tiver no coração a certeza, o amor, a alegria de voltar, Deus vai te receber. Mas esta palavra aqui está falando para pessoas que já estão num estado de pecado muito grande, que não tem como voltar e não tem como se arrependerem. Aqui ele ultrapassou a linha divisória. Agora, estes homens não absorveram dentro de si um relacionamento com o Espírito Santo. Não absorveram dentro deles aquilo que o Senhor trabalhou no coração deles. É muito claro essa palavra. Nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida espiritual. Deus está querendo usar o Espírito Santo, falar com você. Lembra quando a gente profere a bênção pastoral? Não é? O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Nós valorizamos a graça de Jesus. Que maravilha, eu preciso da graça, a graça que me salva, a graça que me leva à presença de Deus. Você valoriza o amor, mas o amor de Deus, que maravilha, o amor, o Deus tem amor por mim, Deus me amou. Mas quando a gente fala da comunhão do Espírito Santo, a gente vê que quase ninguém fala, quase ninguém está preocupado com a comunhão do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece conosco. Você sabia disso? O Espírito Santo mora dentro de você. Ele se entristece pelas nossas atitudes. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, na qual vocês fostes selados. Agora, um irmão outro dia falou: pastor, mas como é que Deus fala? Como é que eu sei que Deus fala? Às vezes a gente tem aquelas perguntas, não é? Deus fala ao teu coração. Deus fala ao meu coração. Há uma voz dentro da gente,
Olha só, você está lá na sua casa. Mas está tão gostoso ficar aqui em casa. Hoje eu não vou não. Aí você vê uma vozinha por trás. Não, mas você devia ir para o culto. Quem é que está falando isso com você? É o diabo? Não, o diabo não vai falar para você vir para a igreja. Há duas vozes dentro da gente. Deus fala comigo e Deus fala com você. É importante você estar sensível à voz do Senhor. Olha o que diz Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pode abrir aí, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com quem? Com o meu Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então você pode ter a certeza da salvação? Podemos, claro que podemos. Eu tenho a plena certeza de que eu estou salvo, de que eu vou para o céu. Você pode ter essa certeza? Você pode, porque testificar ou testemunhar das coisas do Espírito Santo, testemunha que você é filho de Deus. Você pode sentir esse amor do Pai por você. Irmãos, é muito importante para a gente entender aquilo que Deus está querendo falar com a gente. Obrigado, varão. É muito importante você entender aquilo, a obra que o Espírito Santo está querendo ter comigo e com você. Se Ele mora dentro de mim, se Ele se entristece, se eu sou templo do Espírito Santo, se Ele se entristece, Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a terceira pessoa que mora dentro da gente. Ele quer ter um relacionamento comigo, Ele quer ter um relacionamento com você. E às vezes a gente valoriza Deus, às vezes a gente valoriza a graça de Cristo, mas muitas vezes a gente esquece que o Espírito Santo está te esperando lá no teu quarto, que o Espírito Santo está te esperando na igreja, que o Espírito Santo quer falar com você, que o Espírito Santo quer mostrar a direção que você tanto está precisando dEle. Irmãos, quando essa palavra está falando da importância da direção, quando você retém, quando você absorve na sua vida aquilo que o Espírito Santo está falando com você, é tudo que a gente precisa para vencer nessa vida. Mas se a gente não ouvir a voz, se a gente começar a não dar valor para ela, você vai morrer. Pastor, mas estas pessoas que estavam aqui provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aqui está falando de crente, irmão. Aqui não está falando de qualquer pessoa, não, porque senão não teriam tido esse tipo de realidade.
palavra do Senhor nos diz que Deus está esperando coisas melhores. Estes homens faziam tudo isso. E o escritor diz assim: olha, tudo isso é importante, mas não é suficiente. Tudo isso aqui, ó, é muito bom, mas nós estamos esperando coisas melhores. Faça valer a pena a tua vida. Deus não está preocupado muitas vezes, irmãos, com coisas dessa terra. Deus está mais preocupado com o nosso relacionamento com Ele. Porque é através desse relacionamento que você vai para a presença do Senhor. Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Diz aqui no verso 10: pelo amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Eu olho para essa palavra nessa noite e começo a pensar no meu futuro. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas chegaram assim: ó, eu aceitei Cristo, agora eu vou para o céu. E aí leva a sua vida de qualquer jeito. Leva a sua vida de qualquer forma. Aí quando a gente olha para esse tipo de palavra, procure mostrando até o fim a mesma diligência. Procure mostrar até o fim aquilo que você precisa ter em você. Aí você anda mais um pouquinho, verso 12: para que não os torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Nós herdamos as promessas somente pela fé? Não. Nós herdamos as promessas pela fé e pela paciência. Quando você olha para a vida de Abraão, a Bíblia diz que Abraão é o pai do quê? É o pai da fé. Mas quanto tempo ele teve que esperar para que recebesse o seu filho? O filho da promessa. Abraão teve que ser paciente com o seu Isaque. Ele teve que esperar com paciência o tempo do Senhor para vir um filho da promessa. Então nós vamos herdar, irmãos, as promessas com fé e com paciência. Mas o mundo que a gente vive hoje, o mundo não suporta esperar. O mundo não tem paciência. Nós queremos para hoje. Nós queremos para agora. Nós queremos que essas coisas sejam resolvidas nesse momento. Com Deus não é assim, igreja. Tire esse pensamento de você. As coisas não funcionam desse jeito. Olha o que Deus diz aqui no verso 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Você tem sido paciente com os teus problemas? Tem uma historinha
interessante de um árabe que tinha o seu camelo. Preste atenção. O árabe montou a sua tenda e amarrou o camelo do lado de fora. E estava um frio de rachar, mas um frio. Aí daqui a pouco, o camelo começa a encostar a cabecinha na tenda. E aquele homem simplesmente dá um pontapé na cabeça do camelo. Sai daqui. Aí daqui a pouco o camelo bate de novo na tenda e enfia o focinho de baixo ali, a cabecinha de baixo da tenda. E fala assim para o homem: deixa eu só colocar o meu focinho aqui, deixa eu só colocar aqui a minha cabeça aqui, porque está muito frio. Fala: então tá bom. Daqui a pouco ele começa a bater de novo na tenda. E o homem fala: mas o que você quer agora? Sabe o que é? Está muito frio aqui, deixa eu colocar o restante do pescoço. Ele falou: então tá bom, vou deixar você colocar o pescoço. E ele coloca o pescoço. Aí daqui a pouco, não incomodado, o camelo de novo começa a bater na tenda e começa e falou: olha, está muito frio aqui fora, deixa eu começar a colocar um pouquinho mais o meu corpo. Ele falou: então tá bom. Chega de manhã, quando o homem olha para si, ele estava fora da tenda e o camelo lá dentro da tenda. Moral da história: quando você deixa os seus problemas começarem a tomar conta de você, você vai perder o seu equilíbrio. Cuidado com o camelo. Ele quer te pôr para fora. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Uma época em que nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar no nosso Deus que a gente serve. Irmãos, ou você crê ou você não crê. Não tem meio termo. Ou você acredita que Jesus morreu naquela cruz por você, e você faz valer a pena através da sua vida, honrando a Deus com a tua casa, com os teus bens, honrando a Deus com a sua vida, abraçando as pessoas, orando por elas, indo de encontro àquele que está perdido. Nós precisamos sentir isso. Nós precisamos entender que quando a gente começa a fazer concessões na nossa vida, começamos uma concessão hoje, começamos uma concessãozinha amanhã você está fora da tua tenda, irmão. Cuidado. A salvação é eterna. Faça valer a pena o que Cristo fez por você. Não se deixe levar pelos pensamentos que muitos falam. Porque nós estamos vivendo num mundo louco. Um mundo totalmente louco. A palavra de Deus diz que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Então, quando eu começo a ouvir e atender uma pessoa desse mundo, irmãos, às vezes eles acham que os loucos são a gente, mas quando você olha para a palavra de Deus, você fala: você que é louco, você vai para o inferno. Você não quer viver com Cristo.
Deus separou a nossa vida para a gente ser alguém que faça a diferença nesse mundo, irmão. Tem gente perto de você, morrendo. Tem gente do teu lado, clamando por uma palavra, clamando por um ouvido. Ela quer ouvir você. Ela quer com que você ouça ela. As pessoas estão perdendo a esperança. Vamos fazer coisas melhores para o Senhor. Deus espera isso. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Outro dia o irmão falou assim: pastor, você já percebeu quanto a gente já comeu desde o início da vida? Falei, misericórdia. Eu comecei a fazer a conta, e eu pensei assim, 1 quilo por dia, mais ou menos, 360, que vamos botar 300 quilos por ano. Aí eu fiz assim, 300 por 60, 3 vezes 6, 18, 18 toneladas. Eu comi 18 toneladas de comida. Misericórdia. Mas irmão, preste atenção. Eu comi tudo isso, então não preciso comer mais. Para de comer para ver o que acontece com você. Você morre. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você não alimentar o Espírito Santo, se você não alimentar o Espírito Santo, você vai morrer. E é o que muita gente está acontecendo hoje. Estão dando concessões, estão deixando Deus para segundo, para terceiro, para quarto plano. O camelo já tomou metade da tenda, e o camarada ainda não se apercebeu. Cuidado. Essa palavra é para a gente refletir nessa noite. O céu te espera, mas tem um adversário que não quer que você chegue lá. Tenha fé, paciência nas provas, tenha paciência nas lutas, saiba esperar a hora do Senhor. Não seja como o mundo, porque se a gente entrar na fila do mundo, eles vão te empurrar, mas o mundo vai ficar aqui, e você vai para a presença do Senhor, aleluia. Você vai para a presença do Pai, porque é promessa de Deus para você. Hanamashuri cantarabiaçou, managiacere canta labacheias. Deus te separou, igreja. Deus te separou. Deus está construindo a tua casa. Seja paciente. Não olhe para o problema como se fosse algo que vai te destruir. Há alguém maior que os seus problemas. É o Senhor na sua vida. Acredite, Ele pode quebrar essas cadeias. Ele pode desfazer essas obras contrárias. Ele pode derrubar esses montes, essas barreiras da sua vida. Tenha fé. Seja paciente, e você vai herdar as promessas do Senhor. Essa é a palavra para nós nessa noite. Faça valer a pena a tua vida, porque quando você deixar esse mundo, Ele vai dizer: bom servo, servo fiel, porque no muito pouco que fizeste, no muito te levarei. Aleluia.
Continua firme. Guarda a palavra no teu coração. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Ouça a sua voz. Venha para a casa de Deus. Porque aqui nós juntos, aqui a brasa esquenta. Aqui a brasa esquenta, eu perto de você, você perto de mim. Agora você lá fora. Você está tendendo a esfriar. Você lá fora está tendendo a participar do mundo. Glória a Deus. Deixa Deus te esquentar nessa noite. Deixa Deus tocar o teu coração nessa noite. Deixa Deus te encher com a graça dele sobre a sua vida nessa noite. Deixa ele incendiar o teu coração nessa noite. Deixa ele fazer a obra do Espírito Santo na tua vida. Aleluia.